Foi clandestinamente, sim senhor. Eu ali aqui de Faro, a gente tudo combinado. Só o meu pai é que sabia quando a gente abalou. Só o meu pai, nem a minha mãe sabia. Nem o meu irmão, ninguém sabia. Nem vizinhos, nem nada, ninguém sabia. Um dia encontramos um rapaz, o passador, nessa altura havia os passadores. Meu pai pagou 12 contos em 66. Quem é que tinha 12 contos nessa altura? Que marcou rendezvous, tu vais daqui para Faro, na caminhonete, esperas lá, que eu logo chego. E depois fomos para o Olhão, nessa tarde, dormimos em Olhão, numa casa, tudo secreta. A gente não tinha direito de sair nem nada, ele é que ia comprar a comida, essa coisa toda. E depois, daí, nunca mais me esquecer, fomos de carro, de táxi, já não me lembro bem. Fomos aqui por cima para o Guadiana, mas lá em cima, onde o Guadiana é mais estreito. E depois aí, vamos ao pé do rio, agachados, porque à frente havia a Espanha. E os espanhóis, os guardas, a guarda espanhola, tinham uns projetores que baleavam aquilo tudo, nessa altura. Assim que se apanhar, ias preso logo. Ias para a cadeia. Malta como eu, que era para dar um nome para ir para a tropa. Era logo. O Salazar mandava logo meter na cadeia logo. Que tive medo cá disso. Havia malta que tinha sido apanhada. Apanharam, vieram para Portugal, foi logo à prisão logo. E, quer dizer, lembro-me também, e o coisa disse à gente, vocês fiquem aí agachados, assim que verem o farol, agachem-se bem, não saiam. E quando forem para o barco, é um barquinho a leme, né? A leme, né? E de vez em quando, às tantas da noite, a gente estava ali, ouvi uns calhinhos de vez em quando, e rei, matamos a história da noite. As ovelhas andam aí no pé do rio a comer. Aquilo tinha dificuldade. Bem, não disse nada. A gente éramos 4, com o passador 5. O passador e 4 escapados. Mesmo confusão de vez em quando. Umas calhinhas ligeiramente. E que é caceta isto? Aqui neste descampado, aquilo havia o rio, a erva ali, o rio, o mar, a terra, mas era tudo mole, onde a gente tinha as patas era tudo mole. Carraica que as cabras ou os borregos iam para aqui a história a comer de noite. Não temos confusão. Mas não disse nada a ninguém, né? O passador dizia a vocês, assim que baterão o farol, vocês agacham-se. Mesmo quando a gente foi para dentro da lanchazinha, eu tive pouca sorte, vou para dentro da lancha, meti logo o pé fora, era a lama preta, ficou tudo. Ai, cacete, nunca mais me esquecer disto. Mas depois a gente foi para dentro da lancha, tirámos, lavámos. E eu digo assim, mas que raio de merda. De vez em quando, quando eu subo, ouvia assim devagarinho, os ramos dentro d'água. A barcazinha que chegou ali, para a gente enfiar dentro da barca, atravessámos o Guadiana, chegámos lá no outro lado em Espanha, fomos para uma garagem onde trabalhavam, mas aquilo havia lá uns lugares onde eles metiam os carros acidentados, ou que já não me lembro bem, e escondidos. O passador é que vinha comprar comida, essa coisa toda. A gente não tinha direito de tabaco e coisa, a gente não tinha direito de sair. E depois daí apanhámos um táxi, nunca passei tanto na minha vida. Foi esse táxi, um espanhol, que um gajo não percebia nada daquilo. E uma cedo, uma cedo. A gente não podia apagar, não se podia parar, só eles é que sabiam que podiam parar. Chegámos a um lugar, já não me lembro bem, era um campo de tourada, já longe da Espanha. Por aí tivemos direito a sair todos, que aquilo havia multidão de gente, e a gente já estava seguro, estávamos em Espanha, estávamos livres. Ponhão, aquilo foi cerveja de que foi uma festa, muito bom. Depois continuámos outra vez até Andaia. A chegar a Andaia, a França, tivemos numa vinha, a gente, uma vinha, uma grande vinha imensa. E nessa altura até comi tanta uva que já não podia ver as uvas para frente. E o passador veio comigo, vamos à França.
comprar, e era o mais bem vestido, era o mais jovem, mais coisa. Os outros eram já gajos de 30 e tal anos, ainda era novo, apresentava melhor, era mais safo e coisa. Comprámos muita comida, os pulés assados, as galinhas assadas, os galos, aquela coisa, pão, vinho. E vemos depois, a gente comia, tínhamos que comer dentro de uma ribeira, porque havia uma casinha lá que os homens da vinha guardavam, mas como os helicópteros andavam a gente, o passador, aquilo as ribeiras lá são, então, Pirineus a pé, os Pirineus espanhóis e os Pirineus franceses, mas o que custou mais foi os Pirineus espanhóis. Em França, e depois o andar era mais uma semana. E a gente, o passador, a gente, vocês, nunca coisa, a gente lavava-se na ribeira, fazíamos a barba, comíamos lá, porque aquelas ribeiras lá naquela altura, aquilo não se via nada, podia andar o helicóptero, aquilo era tão tapado de vegetação, e não tínhamos direito, assim que a gente ouvia um helicóptero ou qualquer coisa, tínhamos que esconder logo. Às vezes a gente ia fazer um serviço, ou mejar, ou isto ou aquilo, assim que o passador dizia assim, vocês ouviram o helicóptero, recolha tudo, cuidado. Mas nessa altura comi tanta uva daquela uva grada, aí joei aquilo, chegou uma altura, não tinha mais nada para comer, a fome era tanta que era uva, cachos de uvas, com cada uva parecia uma azeitona, digo, ponheta, que boa uva, um gato tinha fome, mas enjoei, uma remessa de anos, não conseguia ver aquelas uvas para a frente. E depois atravessámos, daí, nunca me esquecer, atravessámos por baixo de um túnel, onde a gente ouvia o comboio, e fazia um barulho, pá, debaixo daquele túnel, já era cá para o lado já era francês, era São Sebastião, Pirineus, é outro nome. Andaia, já em França. Isso aí é que foi toda rica aí. Mas o passador sempre, vocês vão passar por além, aí já havia a polícia francesa. Não, quando abriu daqui, quer dizer, o iniciativo foi de fugir à tropa, não é? E depois, e está claro, cheguei lá, tive que começar a trabalhar para ganhar algum, né? Mas foi diferente do que, por exemplo, conheço aí casais que uns já morreram, outros ainda são vivos, que a mulher ficou aqui e o homem foi ganhar dinheiro para a França, que é o país aqui mais próximo. Há duas diferenças. Eu fui-me embora porque tinha o meu pai e a minha mãe aqui, eu não tinha problemas, mas fui-me embora para fugir a esta guerra de Angola e Moçambique e Guiné e tudo ça. Cheguei lá, tive que começar a trabalhar, está claro. Eu fui em 1966 e tinha sorte porque tinha lá um irmão já e uma cunhada. Foi eles que me arranjaram trabalho numa padaria, onde se faz bolos, patisseria, padaria. E comecei a trabalhar, a lavar a louça, a partir os ovos, a despelar fruta, aquela coisa toda. Era Paris 8M. E até por acaso estava no 8M. Não, houve muita malta que foi para lá, e aí era a miséria aí. Essa malta que, principalmente malta que eram aqui casados, já tinham ganhado um filho ou não tinham, que foram lá para ganhar dinheiro, eram nesses bidonvilles. Eu conheci bem isso, porque andava a passear, mas eu quando cheguei à França tinha logo, o meu patrão era patissier boulanger, padeiro e bolos, era o primeiro andar, segundo andar e cave, e a minha cunhada é que me arranjou lá trabalho. Comecei a descascar a fruta, comecei a partir os ovos, comecei a limpar aquelas placas dos coações, aquilo e tudo. E quer dizer, comia lá, em casa, com o patrão e a patroa, e os operários, que tinham alguns 6 ou 7, e raparigas novas, que andavam a vender na padaria, né? Os bolos, aquela coisa toda. E depois comecei a ir com eles para a noite, íamos para o Arco do Triunfo, para a Torre Eiffel, para os Champs-Élysées, que era ali ao pé mesmo. Eu, ao fim de 6 meses de estar lá, já dava um bocadinho, já comprava tabaco, já de cigarrete. E depois o meu primeiro salário em 1966 foi, nunca me esquecer, nessa altura ainda eram os francos, hein? Agora é que é os euros. Mas o meu primeiro ordenado foi,
Quer dizer, eu trabalhava lá. O meu primeiro salário, em 1966, foi 300 francos nessa altura. Nunca mais me esqueceram. 300 francos. Mas esses bidonvilles, conheci muito e muitos amigos estiveram lá. Isso era uma miséria completa, miséria. Quer dizer, eu casei-me lá, já conhecia a minha mulher aqui, mas pouca coisa, né? Depois vim buscar a minha sogra. A minha sogra estava divorciada, né? E arranjei o trabalho para a minha sogra. Depois mandei a ir daqui e a minha sogra depois arranjou lá trabalho também, num italiano onde faziam a comida, aquela coisa toda, aqueles magazins italianos, fazem a comida já feita, aquela coisa toda e coisa. E depois a minha sogra, ao fim do ano, veio buscar a minha mulher, que a minha mulher tinha ficado aqui nas Campinas de Faro, o pai estava com o pai, e depois casei-me lá. Casei-me lá em 70, parece, já não me lembro. Casei-me lá e tive um filho, hein, que já tem 42 anos, mas ele está no sul da França. Está no sul da França. E depois tenho um netinho com 10 anos, e vai lá e a vida assim foi para a frente. E só pude vir de férias depois aqui a Portugal, nessa altura vinha de carro, a partir do 25 de Abril, quando... Ainda paguei aqui em Faro, paguei qualquer coisa por causa do serviço militar, com um carinho, não sei o que, mas uma coisa pouca. Eu, quando vinha aqui, perdia aqui em Pó de Badajoz, perdíamos um tempo desgraçado, tínhamos que ir lá à polícia da tropa, meter o carimbo, mas depois aquilo desapareceu. Quer dizer que eu tive 12 anos, exatamente, sempre de vir a Portugal. Bom, a minha mãe vive, o meu pai, a minha mãe não sabia ler ainda, o meu pai é que escrevia bem. Mas depois, quando comecei a vir a Portugal, notei que as pessoas aqui estavam todas contentes de ver-me a mim e a minha mulher e a minha filha, essa coisa toda, o meu pai, a minha mãe, os meus avós, ainda conheci, da parte da minha mãe. Vi que as pessoas estavam contentes de ver a gente. Mas passou-se os anos, e ao fim de contas, ainda hoje, ainda há aí certa, quer dizer, como é que eu te explicar? Certa gente, certa categoria de gente que regardam, como é que eu te explicar? Eu confundo o português. Que olham para você, como você fugia à tropa e não defender Portugal, está a perceber? A guerra já acabou. E ainda há hoje desse tipo de família, de gente. É fait l'amour para a guerra. Uma coisa é esta. Fazer amor não é guerra. Eu nunca quis guerra. Mesmo amigos meus, pá, e tal. E depois também isso também há um bocado de jalousia, quer dizer, de ciúmes, que um gajo chegou com um bom carro, com uma coisa, e vai ao restaurante, e vai isto, e vai aquilo. Há aquela jalousia ainda, aquele gajo está na França, já está cheio de dinheiro e coisa. Porque o país aqui ainda continua a ser... os ordenados já não chegam para a pessoa... Quem tem uma casa de família, ou os ordenados aqui, né? Eu nunca tive no chômage, que é o fundo de desemprego, não é? Nunca tive. Trabalhei 41 anos na mecânica, nunca tive na chômage. Eu era mesmo mecânica de automóvel, de carros, vai lá. Não, eu fui sempre de carros, trabalhei na Citroën, trabalhei na Peugeot, trabalhei na Mercedes também. Trabalhei em várias oficinas, mas como tudo carros ligeiros, não. Quer dizer, eu malamente fiz a quarta classe, porque eu era já vadio, quer dizer, vadio, questão de falar, nunca estava em casa com a minha mãe e o meu pai, andava com os amigos para aqui e para lá, íamos roubar uvas, íamos roubar figos, íamos roubar esta malta nova, né? Nunca fui assim muito de casa e coisa. Quer dizer, a quarta classe, uma vez a minha mãe teve que pagar ao meu pai 10 escudos porque é que a gente foi roubar não sei o quê, uma complicação. Também jurei para nunca mais. Fui para a escola também. Ia para a escola de noite para aprender a mecânica definitiva, porque aqui o patrão mandava-me barrar a rua e limpar as ferramentas. Nunca cheguei a trabalhar, por exemplo, fazer uma embreagem ou um motor, isso nunca, aqui não, uma caixa de velocidade. Oh, não, é fácil. É fácil que eu tive sorte nessa padaria e patisseria, só tinha franceses. Só tinha franceses a trabalhar. É diferente como aquela malta que bala daqui, que são pedreiros, ou que são isto, ou que são aquilo.
que há italianos, espanhóis, nessa altura, o que havia mais em França, em Paris que eu tive sempre em Paris. Eram os italianos, eram os portugueses e eram os espanhóis.